Até este ponto, eu tenho falado que as strings serão armazenadas em um TF8, né, que nós vamos usar um sistema de codificação baseado em Unicode de 8 bits, mas na verdade é de tamanho variável. E aí, o que é isso? O que é Unicode? O que é o TF8? E quais são os outros tipos? O que isso significa? Se você já sabe, ótimo, beleza, não foi problema, mas para quem nunca viu isso, é uma oportunidade legal de você saber qual que é o padrão de codificação usado na internet, na maior, grande maioria dos sistemas, e o único que você deve se preocupar daqui para frente. Tá bom? Então vamos lá. O que é um sistema de codificação? É uma forma de você converter os bytes em símbolos, ou melhor, de dizer qual é o valor em bytes ou bits de cada símbolo. Lembra, o computador só armazena bytes. Nada mais, só byte. Tudo é byte. Mas se eu quero dizer que um byte representa um caractere, um dígito, um símbolo matemático, eu preciso criar uma relação entre essas coisas. Por exemplo, o valor do byte 65 está associado à letra A maiúscula. É claro que se eu estiver falando de codificação de caracteres, porque o 65 pode ser um número 65 propriamente dito. Pode ser um pedacinho de um float, pode ser um pixel de uma imagem. Mas quando eu falo de caracteres, o 65 está associado ao A maiúsculo. Né? E essa associação ela vem de muito tempo. Lá nos anos 60, foi criado lá nos Estados Unidos o American Standard Code for Information Interchange, ASCII. E olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, um padrão americano. Outros países fizeram outras representações, a gente vai ver. Tá? Então, padrão americano de codificação para troca de informação. Essa é a essência desse padrão de codificação. Se eu quiser criar documentos que podem ser abertos, interpretados em qualquer outro lugar do mundo, eu preciso ter um padrão, eu preciso combinar um padrão de codificação com essas pessoas. Né? Esses padrões surgem em outros pontos também. Por exemplo, quando eu armazeno dados numéricos em um arquivo, eu posso colocar o valor menos significativo à esquerda ou à direita. Eu preciso combinar isso com as pessoas com quem eu vou trocar informações. Né? E a tabela ASCII acabou se tornando um padrão para a codificação de caracteres, para dizer qual que é o valor decimal ou hexadecimal de cada caractere possível. Né? E se tornou um padrão muito afora. Tá? Na verdade, a tabela ASCII ela só trabalha com 7 bits, então ela permite codificar 128 símbolos, e como eu falei, né, o A maiúsculo, ele é 65 em decimal, 41 em hexa. Você pode até ver que a notação de hexa normalmente é essa, 0x, e aí vem os dois valores de 0 a f. Eu não estou colocando esse 0 a x nos nossos materiais, porque senão ficaria um espaço grande demais, 0x, 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 tá? Mas a notação certa, a representação certa seria essa. Em bits binários seria 100, 7 bits, tá? 1000001. Né? Então, esse padrão foi usado por computadores no mundo inteiro, né? Mas aqui não tem espaço para caracteres acentuados, para símbolos chineses ou japoneses, para muitos elementos gráficos, como aquelas linhas que a gente usa para marcar relatórios. Se você não sabe o que é isso, nem se preocupe. Mas a gente tinha ali 128 valores possíveis, que eram padrão norte-americano, né? Símbolos russos, gregos, também nenhum deles entra. Só os caracteres básicos, de A a Z, maiúsculo, minúsculo, símbolos numéricos, dígitos. E aí o 8º bit era usado só como bit de paridade. Tá? Mas faltava isso, faltavam os caracteres latinos, chineses, cirílicos, que são os russos, né? E muito mais coisas, gregos e outros tantos. Então, cada país acabou ampliando a tabela ASCII de acordo com o seu interesse. Veja, a tabela ASCII usa só 128 símbolos, 7 bits. Ela está descrita aqui. Você pode ver que tem alguns valores. Aqui os valores estão em decimal, tá? Alguns valores que são usados como caracteres de controle, eles não são caracteres que vão para a impressora ou para a tela, são caracteres de controle e usados para mídias específicas. Por exemplo, line feed pode ser usado na tela ou na impressora para avançar uma linha, né? Carriage return também.
Form feed faz mais sentido para a impressora avançar uma página. Bell faz mais sentido para o computador, soltar um apito. Coisas muito antigas, né, convenhamos. E aí vem a parte no 32, do 32 ao 126, que representam caracteres que a gente encontra no teclado, desde o espaço em branco até todos esses símbolos aí. Então a tabela ASCII só continha isso, né? Eram os únicos caracteres que eu poderia usar no computador, sendo que parte deles eram caracteres de controle. E aqui que eu tinha falado, olha, o 30 em decimal, né, ele pode ser usado como um separador de registro. É uma opção. Eu tenho um separador de unidade, tenho um separador de arquivos, eu poderia usar alguns controles desses, tá? Mas o 0 lá, null, também atende suficientemente, ou line feeds, né, para quando eu fizer métodos readline. Enfim, só usávamos esses caracteres. E aí vem, mas e o A acentuado, o C cedilha e tudo mais? Então a gente foi vendo criação de sistemas de codificação complementares, que iam da posição 128 até 255, que completavam os 8 bits, né? Usavam o 8º bit. E aí eu poderia criar mais 128 símbolos. E a gente foi vendo aqui uma das codificações mais usadas no Brasil, que era a ISO 88591, ela tinha mais alguns caracteres de controle, do valor 128 até o 160, e depois vários símbolos que eram comuns nos nossos documentos, né? Inclusive os nossos caracteres, as nossas vogais acentuadas, o símbolo de copyright, de marca registrada, símbolo de parágrafo. Na verdade, esse símbolo aqui nos documentos é de parágrafo, mas esse aqui é parágrafo de documentos jurídicos. C cedilha, o símbolo de dividido que a gente tem o hábito de usar aqui, trema e algumas outras coisas, né? Valores aqui de 1/4, 1/2, 3/4. Como são caracteres latinos, também tinha que atender a língua espanhola, e aí vem a interrogação invertida, a exclamação invertida, símbolo de libras, outras moedas, né? Que lá atrás só tinha um cifrão. Então, o N com tio, também muito usado no espanhol. A gente foi vendo o surgimento de complementos do ASCII, né? Codificações de 8 bits. As primeiras posições 0 a 127 mantinha-se exatamente o que estava previsto na tabela ASCII, e depois o resto era criado específico. Só que se um russo, se um grego, um alemão, se um chinês abre um documento que foi criado com essa codificação, mas ele abre com outra codificação, vira uma zona, vira uma confusão lá o documento dele. Tá? Então essa não é a única codificação, essa foi a que nós usamos aqui no Brasil e nos países de língua latina. Mas você pode ver a ISO 88597, que tem caracteres gregos, e aí tem símbolos, alfa, beta, gama, e outros tantos, epsilon, que não fazem parte do nosso idioma. Alguns são iguais, o copyright está aqui, né? Mas note que interessante, se eu escrevo tentando representar um caractere, né? Vamos supor que o C cedilha. C cedilha é minúsculo, cadê ele? Aqui, 231. Tá? C cedilha é minúsculo, tem valor 231. Se eu gravo o meu arquivo usando o valor do byte 231 para representar o C cedilha, e um grego abre, ele vai vir com esse outro símbolo aqui, que eu esqueci qual é o nome disso. Tá vendo o símbolozinho aqui? Vai vir outro símbolo. Né? Se a gente pegar aqui, cadê o alfa? O alfa está na 225, mas para a gente é o A com acento agudo. Então, se um grego escreve um texto e põe um alfa, para mim vai vir um A acentuado. Não dá. A não ser que eu abra o documento, o arquivo, usando a codificação que ele colocou, mas vira uma zona. E se a gente ainda vai para chinês e para outros idiomas, fica mais caótico ainda. Né? Então, as entidades no mundo inteiro resolveram criar um padrão de codificação único, que valesse para todos os países no mundo, e chamaram isso de Unicode, né? Código único. Vale um sistema de codificação único, vale para o mundo inteiro. O sistema de codificação capaz de representar texto qualquer sistema de escrita, qualquer idioma, qualquer simbologia gráfica, qualquer tipo de coisa existente. São mais de 100 mil símbolos possíveis. Olha que interessante, esse padrão Unicode é possível ser usado para caracteres latinos, arábicos, cirílicos, chineses, hebraicos, para
todos os símbolos matemáticos, musicais, setas, ícones, emojis e muito mais coisa, né? Então é uma tabela gigantesca, você pode ver a referência completa dela no unicode.org e dos caracteres base em unicodetables.com. Mas tem uma coisa legal aqui, é que nem todos os símbolos precisam ser esses dos idiomas atuais. Olha que legal. O Unicode também é capaz de representar a escrita cuneiforme. Lembra lá dos egípcios? Braille, runas, élfico. Não existe elfo no mundo, mas a gente tem um sistema de codificação capaz de representar élfico. Klingon. É possível escrever em Klingon com Unicode? Né? Os hieróglifos egípcios estão aqui, o alfabeto babilônico, coisa que está sendo implantada agora, mas que não existia. Eu falei dos símbolos egípcios aqui na escrita cuneiforme, porque é desenho, né? Mas não, os egípcios particularmente estão aqui embaixo numa proposta de expansão futura. Enfim, é um sistema único que resolve todo mundo. Então, sabe isso aqui? Esquece. Sabe isso aqui? Esquece. Sabe isso aqui? Não, isso a gente ainda usa, mas não é mais tão importante. Esquece, nós vamos trabalhar só com o Unicode, porque qualquer coisa que você escrever no Unicode e o usuário abrir no mundo inteiro vai ser aberto sem nenhum desafio, sem nenhum problema. É uma conversão de bits ou bytes, né, em caracteres. Então, cada caractere tem um valor específico em Unicode que vale para o mundo inteiro. Já deu para entender que não é para usar nada. Se você usar qualquer outra coisa, está errado. Você vai usar o Unicode. Mas o Unicode vem em 3 formatos. Primeiro, formato UTF-8, 8 bits, mas tome cuidado aqui, porque não é de 8 bits somente não, tá? O UTF-8 é uma codificação de comprimento variável que vai de 1 a 4 bytes. Ela não é de 8 bits, ela é de 1 a 32 bits. Tá? De tamanho variável. Já vamos ver. Mas só vamos ver os outros tipos, mas nós vamos entender melhor esse UTF-8. Tá? Os valores possíveis, esses caracteres, são chamados code point. Cada code point é um valor numérico possível de ser usado para codificar um símbolo. Tem o UTF-16, que é uma decodificação de 2 ou 4 bytes, usada principalmente para a escrita em chinês, japonês e por aí vai. Sabe lá atrás, quando eu falei que quando a gente escrevesse uma variável char, ele escreveria com 2 bytes? Então, nesse caso específico, ele vai usar o UTF-16, não é o UTF-8. Só quando eu escrever um write char da vida. Se eu escrever um write string da vida, aí vai ser o UTF-8. E tem o UTF-32, que é uma alternativa de tamanho fixo. É a única alternativa de tamanho fixo que eu tenho é o UTF-32. Então, se você precisar criar string de tamanho fixo para transferência de dados entre esses sistemas, se necessariamente tiver que ser de tamanho fixo, você vai usar o UTF-32. Essa é a aplicação dela. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso UTF-8. Eu falei que pode ter 1, 2, 3 ou 4 bytes na codificação dos símbolos. Alguns a gente usa 1 byte só, outros a gente usa 2, outros 3, outros 4. Como é que ficou a organização disso? Vamos olhar primeiro essa representação inicial aqui. Tá vendo? Se o primeiro bit de 1 byte for 0, isso é a indicação de que aquele valor é escrito com 1 byte só. Tá bom? Então, quando o primeiro bit do byte for 0, é porque aquele símbolo usa só 1 byte. Só que aí só me sobram 7 bits para especificar esse byte. E o que eu ponho nesses 7 bits? A tabela ASCII, que já é de 7 bits. Né? Lembra? Então aqui, quando eu mostrei essa tabela ASCII, ela usa 7 bits, e esses são os caracteres de 1 byte do UTF-8. São exatamente esses aqui. Tá? A partir daí, eu já passo a ter que usar 2 bytes. Veja, quando os 2 primeiros bits forem 1 e o terceiro for 0, eu estou falando de um símbolo de 2 bytes. Quando os 3 primeiros bits forem 1 quarto 0, 3 bytes, e quando os 4 primeiros bits forem 1 e o quinto 0, 4 bytes. Isso aqui é o que eu chamo de codificação unária. Tá? Aí você pergunta, mas numa codificação unária, se aqui 2 uns são 2 bytes, 3 uns são 3 bytes, 4 uns são 4 bytes, esse aqui não deveria ser 1, 0? Não. Por que não?
Porque, nesse caso, você observa que para eu manter a correspondência com a tabela ASCII, eu precisava de 7 bits inteiros. Então, o primeiro teria que ser 0. E essa sequência 1, 0 acabou sendo usada para bytes complementares. Então, se você pega no meio do arquivo, você caiu lá no meio do arquivo e pegou um byte qualquer, você vai ver, se os bits dele começarem com 0, aquilo não é início de um caractere UTF-8. Você pode continuar avançando mais um pouquinho até encontrar alguma coisa que comece com 0 ou com 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Tá? Que aí você está no início de um novo, da sequência de bytes de um novo caractere. Mas se a gente olha para isso aqui, no melhor cenário, no maior cenário, eu vou ter 3 bits aqui, para eu codificar livremente, mais 6 daqui, 9, mais 6 e mais 6, mais 12, então eu tenho 21 bits disponíveis para codificação. Tá? Então, não são 32 bits usados para codificação nos números de 4 bytes, somente 21 bits, por isso que eu não tenho todos os valores possíveis. Mas aí, vamos lá. Então, essa faixa de 1 byte a gente usa para codificar a tabela ASCII. Os caracteres latinos, hebraicos, gregos, são idiomas muito usados no mundo, usam 2 bytes. Os chineses, japoneses, coreanos e outros usam 3 bytes, que aí já tem aqueles desenhinhos, né? E símbolos especiais, matemáticos, musicais, e esses alfabetos esquisitíssimos, élfico, klingon, eles vão cair aqui na faixa de 4 bytes. Dá para codificar símbolo para caramba com TF8. Né? Os chineses, japoneses, muitas vezes eles preferem trabalhar com a codificação UTF-16, porque aí esses símbolos deles ficam na faixa de 2 bytes e não de 3 bytes. Tá? Mas também não se preocupe. Se você criar um arquivo UTF-8 no mundo inteiro, até mesmo os chineses e japoneses conseguem reconhecer. Então a ideia da UTF-8 é essa, e a gente vai usar isso na codificação das nossas strings. Aqui tem um único exemplo, né, que já tenho repetido ele em todos os slides, que é da string Conceição, e eu tenho C maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo, C minúsculo, E minúsculo, E minúsculo, que caem na faixa, que são caracteres que estão na tabela ASCII, portanto são de 1 byte só, com esses valores aqui, que são os valores da tabela ASCII, esses valores estão em hexadecimal. O O final lá também, o 6F, ele já apareceu aqui antes, mas esses 2 caracteres aqui, C cedilha e A until, eles estão na faixa de 2 bytes, então eles são representados pelo C3A7 e C3A3. Né? Então, quando a gente for escrever string, se a gente usar o nosso idioma, se a gente estiver falando de nomes, de endereços, de strings podem ter acentos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a quantidade de caracteres não é a quantidade de bytes. Tá? Isso é super importante. Veja, essa string tem 9 caracteres, porém 11 bytes. Então, não adianta eu reservar 9 caracteres, 9 bytes. Não. O que é importante no arquivo não é você pensar quantos caracteres você tem, mas quantos bytes você tem. A única informação que nos interessa em arquivo é byte, 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 byte. Então, você, antes de escrever a string, pensa lá, qual que é o tamanho dessa string em byte? Tá? O negócio de programação nos dá recursos para isso, mas uma atenção, a gente já viu muito erro de gente que estava falando assim, vou escrever 30 caracteres. Não, você vai escrever byte. E aí, sim, você determina qual que é o tamanho desse espaço necessário. Tá bom? Muito bem. Agora que a gente já viu aqui Unicode, vai ficar muito mais fácil entender ali os registros, por que eles precisam ser de tamanho variável, não, e como é que a gente controla isso, e a gente vai ver na sequência.